Um Nordeste fértil onde se poderia inclusive encontrar ouro. Assim foi descrita tantas vezes por viajantes e cronistas a região do Brasil que até o final do século XIX era chamada de Norte e que hoje conhecemos como Nordeste. Durante os séculos XVI e XVII, o Brasil tornou-se o maior produtor de açúcar do mundo e o cerne dessa produção estava no Nordeste. As capitanias, onde hoje estão localizados os estados da Bahia e de Pernambuco, eram os principais produtores do período. Nesse tempo, a sociedade brasileira se definia no Nordeste açucareiro como uma civilização rural, elitista, escravista e patriarcal. Secas e pragas nas lavouras de cana começaram a comprometer a economia dos engenhos do Nordeste já no final do século XVII. Esse problema, juntamente com os altos impostos que a Companhia das Índias Ocidentais cobrava dos senhores de engenho, foram fragilizando a economia do açúcar no Brasil. Outro fator importante foi o domínio holandês sobre o mercado açucareiro internacional, com a sua produção nas Antilhas, que fez com que as exportações brasileiras entrassem em declínio. O centro econômico do país desloca-se para as regiões Sudeste e Centro-Oeste. Agora, a coroa portuguesa apostava na exploração do ouro. A força econômica do Brasil não mais voltaria em termos regionais para o Nordeste. A partir da segunda metade do século XIX, a cultura do café e a sua importância financeira vai fortalecer ainda mais o Sudeste como região rica. O sertão nordestino segue sua decadência ao longo do século XIX, apesar do cultivo do algodão, que teve relevância internacional. O gado se torna, junto com a agricultura de subsistência, a base da economia nordestina. Essa dinâmica favoreceu o estabelecimento de um cenário político marcado pelo domínio das oligarquias e por uma estagnação econômica e social. Uma das secas mais conhecidas por meio da historiografia foi a de 1877. Pelos registros, cerca de 500 mil de nordestinos morreram nos 2 anos dessa calamidade. Os momentos de estiagem também levaram pessoas a abandonarem suas localidades, provocando os fluxos migratórios. Foi a partir da Constituição de 1891, a primeira do Brasil como uma república, que se passou a destinar recursos para socorrer a população flagelada. Para coordenar essas medidas, em 1909, o governo instituiu a Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, o IFOX. Era o estabelecimento das chamadas políticas hidráulicas, que se baseavam, sobretudo, na construção de barragens e açudes no sertão nordestino. Ainda na primeira metade do século XX, a Inspetoria passou a atuar como Departamento de Obras contra as Secas, o DENOX. O Nordeste começou o século XX ainda assolado pela seca, com uma oligarquia decadente e como uma região que contribuía para a economia do Sudeste, em especial a de São Paulo, como fornecedora de mão de obra barata, decorrente das migrações nos períodos de estiagem. Uma dinâmica que só demonstrava a ausência de uma intervenção mais forte do Estado e de uma política específica para a região. Com a Constituição de 1946, surge o mecanismo do crédito. 3% da renda tributária da União passava a ser destinada ao financiamento de obras contra as secas, por meio do Fundo Constitucional das Secas. Esse fundo, regulamentado pela Lei 1004 de 1949, foi inicialmente operacionalizado pelo Banco do Brasil. Reservava 20% dos seus recursos para o socorro à população atingida pela seca e 80% para aplicação em empréstimos a agricultores e industriais do chamado Polígono das Secas. Os anos 50 do século XX marcam o aparecimento do desenvolvimento como noção fundamental para as políticas de governo. Investimentos estratégicos fizeram parte dessa política, tais como a criação da Petrobras e da Eletrobras, a construção de rodovias federais e o fortalecimento da indústria nacional. No plano regional, ofereceram uma assistência crediária por meio de um banco que colocasse o desenvolvimento como princípio fazia amplo sentido para os propósitos do governo Vargas. Logo após uma viagem ao Nordeste durante a seca de 51, o então ministro da Fazenda, Horácio Laffer, apresentou uma exposição de motivos para a criação de um banco que trabalhasse com exclusividade para o desenvolvimento da região.
Em 1952, a assessoria econômica do governo Vargas, liderada pelo economista baiano Rômulo de Almeida, elabora o projeto de lei de criação do Banco do Nordeste do Brasil. O projeto aprovado dota a nova instituição de uma rede de agências para operar o Fundo das Secas, que havia sido criado na primeira era Vargas para socorrer o Nordeste nos períodos de estiagem. Entretanto, como assinala o texto de criação do banco, suas atividades se estenderiam entre as funções de banco comercial, promotor de investimentos e banco assistencial, todas amparadas por um escritório técnico de estudos econômicos. O Banco do Nordeste é uma mudança na estratégia de atuação do governo federal para a região. Pela primeira vez, procurava-se entender o Nordeste para só então planejar o seu desenvolvimento. O Escritório Técnico de Estudos do Nordeste, o ETENE, deu amparo técnico às ações do banco. A partir de 1959, a criação de órgãos como a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, e o Conselho de Desenvolvimento do Nordeste, o CODENO, passaram a integrar as ações de desenvolvimento da região, historicamente a mais pobre do Brasil. É nos anos 60 que o banco se volta para a modernização da indústria no Nordeste, mediante um programa feito em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Como agente operador dos incentivos fiscais administrados pela SUDENE, conhecido como Mecanismo 3418, o banco passa a ser o principal agente financeiro do governo federal para os investimentos em pecuária, indústria, comércio, infraestrutura e serviços básicos. Nesse período, uma série de parcerias entre o banco e as universidades federais regionais começam a acontecer, o que culmina tanto na formação de pessoal qualificado para ocupar os cargos na tecnocracia bancária, quanto no desenvolvimento de instituições e projetos, como a criação do Centro de Treinamento em Desenvolvimento Econômico Regional, o CETRED, o Centro de Aperfeiçoamento de Economistas do Nordeste, o CAEM, e o projeto Morris Asimov, com o qual estiveram envolvidos o Banco do Nordeste, a SUDENE, a Fundação Ford e a Universidade da Califórnia. De 1964 a 1985, o Brasil foi governado pelos militares num regime ditatorial. Do ponto de vista político, direitos políticos foram cassados, pessoas foram exiladas e presas. Quanto aos direitos civis, a liberdade de expressão foi totalmente restrita. Mas continuavam os grandes projetos de desenvolvimento da nação, sobretudo por meio de obras e de uma tecnocracia no poder. Tudo isso dentro de uma estratégia de integração nacional sob uma visão ufanista de tornar o Brasil uma potência no contexto mundial. No ano do golpe, o Banco do Nordeste tinha 56 agências funcionando na região. Esse número permaneceria o mesmo até 1968, quando subiu para 62. Em 1967, o Fundo Constitucional das Secas, até então uma das principais fontes de recursos do banco, foi extinto. Foram os contratos com bancos internacionais que permitiram a continuidade dos programas de financiamento da infraestrutura urbana para a instalação dos sistemas de energia elétrica, telecomunicações e transportes. Em 1974, foi criado o FINOR, Fundo de Investimentos do Nordeste, para substituir o Sistema 3418, que tinha como fonte os recursos dos incentivos fiscais. O FINOR era administrado pela SUDENE e operado pelo Banco do Nordeste, mas nunca representou mais do que 8% dos recursos globais do banco. Nesse período, a pauta de recursos especiais do Banco do Nordeste se diversificou com os repasses do Banco Central e de vários programas especiais de crédito voltados para o desenvolvimento regional. Redemocratização, campanha por eleições diretas para presidente, tentativas e mais tentativas de combater os altíssimos índices de inflação. Tudo isso caracterizou a década de 80 dos pontos de vista político, econômico e social. A Carta Magna, que foi o resultado da Assembleia Constituinte, instalada em 1987, reconhecia uma forte desigualdade entre as regiões do Brasil, ao mesmo tempo que colocava a redução dessa desigualdade como um horizonte fundamental para a nova república que se instalava com a queda do regime militar. A lei fundamental passou a contar com princípios, instrumentos e recursos financeiros para o desenvolvimento regional que
que se materializaram na criação dos fundos constitucionais para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A partir dos anos 90, esses fundos exerceram um papel decisivo nos financiamentos de médio e longo prazos para incentivar as economias regionais. O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, é um deles. Operado exclusivamente pelo Banco do Nordeste, é formado a partir de 1,8% da receita líquida arrecadada do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. A pedido dos constituintes, foi o próprio corpo técnico do Banco do Nordeste que assessorou a formulação do FNE, hoje a principal fonte de recursos do Banco do Nordeste. O Nordeste ganha seu horizonte com a inclusão de uma significativa parcela da população no mercado de consumo. Muitos economistas veem no Nordeste, dada a nova ordem de produção e consumo mundial, uma fronteira importante para o desenvolvimento nacional. A região, pelo menos nas projeções políticas e econômicas, se revela como promissora para vários setores, tanto na agropecuária e na indústria, quanto nos serviços. Graças não só aos programas sociais, mas também ao apoio ao micro e pequeno negócio urbano e rural, o microcrédito, no qual programas do BNB têm destaque internacional, o consumo das famílias tem tirado, por meio da expansão do mercado interno, o Nordeste e o próprio país de um quadro mais amplo de crise. A expressão agora é desenvolvimento sustentável. E sustentável não só no sentido ambiental. Como foco geral das ações do Nordeste para os próximos 60 anos está a extinção da miséria na região. O Banco do Nordeste, atuando como um banco de desenvolvimento, coloca para o século XXI as condições objetivas de tornar o Nordeste uma região competitiva e que possa oferecer excelentes oportunidades para quem fica e para quem vem.